Médico do Goiás e o médico foi muito taxativo, disse, não tem conversa, você já foi substituído, até o Ratinho já tinha entrado no lugar dele. Você e o Irlan ficaram com a sensação de que poderia ter sido por querer o lance? Eu sinceramente não tive essa percepção na hora. Na minha percepção foi de lance acidental. Eu acho que no campo também, os jogadores do Goiás, ninguém se manifestou de maneira diferente, Barreto, porque foi uma chegada do Breno, ele vai na bola, o Bruno Henrique está indo para o drible e a bola fica para trás. Me parece que o Bruno Henrique ele faz o movimento com o pé numa tentativa de tentar encostar na bola, de puxar a bola, de se recuperar na jogada. E acaba só esbarrando ali, a chuteira tem trava de alumínio e faz um corte de fato, né? E cortou. E a sensação na hora que eu tive também foi de um corte simples. E na hora até entendi a vontade do Breno de voltar para o campo, né? Porque o corpo está aquecido, ele está ali, ele não teve um primeiro momento que ele ficou tonto, mas depois que ele se recuperou, no visual era um arranhão, um corte no nariz. O sangramento nem era tão grande assim. Mas aí é importante você ter o médico, ter o especialista para dar a palavra final. É natural que haja esse conflito entre o desejo do jogador de continuar jogando e a palavra mais responsável e embasada de um médico, mas a minha visão na hora foi de um lance absolutamente acidental e eu continuo com essa visão. É curioso como às vezes, né, na rede social o assunto toma uma forma que né, talvez a gente não Aí ganha a camisa, né? Não esteja, mas eu sinceramente não consegui ver. O Irlan tá com os internautas ou também achou normal o lance? Deixa passar, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho, nossa equipe está separando esse lance, a gente nem tinha ele nos melhores momentos. Enquanto isso, deixa eu rodar o Tadeu, que foi mencionado pelo Vitor Hugo, deu uma entrevista assim bem sentida no fim do jogo. Nós lutamos, batalhamos muito, né? Eu acredito que a gente fez um jogo muito bom, talvez seja um dos melhores nossos na competição. Nós defendemos bastante e suportamos bastante o ataque deles, também criamos várias chances, o Hugo fez grandes defesas também, tivemos gol anulado, então a sensação é de muita tristeza, mas assim, Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar, nós estamos com o fardo grande e a gente não pode baixar a cabeça não, apesar que a gente toma um gol no último lance, mas a gente tem que acreditar, tem que ter esse espírito aí que a nossa luta é difícil, mas é possível, a gente sabe que é possível e a gente vai até o fim. Aí o Tadeu dá essa entrevista, né? E ele dá essa entrevista, Vitor Hugo, logo depois de sofrer o gol que foi o da vitória do Flamengo, né? Então, você vê que está ali com toda a carga do jogo, com todo o peso do jogo em cima dele, mas a atuação foi realmente extraordinária do goleiro do Goiás. Eu queria fazer um comentário exatamente sobre isso, né? Tem algum tempo já... Deixa eu ouvir o Irlan e eu passo para o Vitor Hugo. Fala, Irlan. Não, só fazer um comentário sobre isso. Tem algum tempo já que o Tadeu se destacado como um goleiraço, né? Tem feito atuações espetaculares, salvo engano, na Copa do Brasil contra o Vasco. Ele também se destacou bastante, né? Fez muitas boas defesas. E é uma coisa meio louca isso, né? Do posição ingrata do goleiro, né? O goleiro não é substituído com frequência. Então, bons goleiros ficam no banco durante boa parte da sua carreira e vão se destacar quando tem uma oportunidade de entrar, né? Então, o caso do Tadeu é muito relacionado a isso, né? Ele teve tantas oportunidades na Série A e quando ele tem, ele mostra, mesmo no time que não está tão bem como o Goiás, que ele é realmente goleiraço. Vitor Hugo? Ontem foi de realmente cortar o coração o que aconteceu com o Tadeu, né? Porque ele fez defesas assim, impressionantes. Tem uma defesa que ele fez no primeiro tempo, uma defesa assim de goleiro de handball. Que a bola uma cabeçada assim, a queima-roupa, ele se joga na frente do jogador do Flamengo, estica os dois braços, as pernas, a bola acaba batendo ali, se eu não me engano, no braço esquerdo dele, ele consegue salvar o Goiás, uma defesa assim impressionante, e tem sido assim desde o ano passado, que o Goiás tinha ali o atacante Michael, era sem dúvida alguma o jogador mais comentado do Goiás, mas o Tadeu estava logo ali atrás como o jogador mais querido pela torcida. Hoje, sem dúvida alguma, é o jogador tem mais essa identidade, essa identificação com o torcedor e a recíproca é verdadeira. O torcedor do Goiás adora o Tadeu, mesmo porque tudo isso que aconteceu, e aliás, ele falhou em algumas rodadas passadas assim, mas ainda assim não estremeceu em nada o que o torcedor do Goiás sente pelo goleiro, né? O Tadeu é um grande jogador que tem
identificação, né, com o torcedor. E doeu, foi de cortar o coração assim, porque o Tadeu fez todas essas defesas e o gol da virada do Flamengo, o empate já seria considerado uma vitória. E aí é bom dizer também, né, que o Flamengo mereceu a vitória. O torcedor do Goiás está muito chateado, é claro, pela forma como ela aconteceu, mas o Flamengo pressionou o Goiás o tempo inteiro. Prova disso é que o Tadeu foi o melhor jogador do Goiás em campo, né? Mas o gol da virada do Flamengo foi aos 50 do segundo tempo, no último lance. E aí, quando veio o gol da virada, o Tadeu se jogou no chão assim, foi assim, cara, tudo que eu fiz, a partida que eu fiz, não adiantou e o time continuou perdendo. Já são 5 jogos sem vitória do Goiás no Brasileirão, um empate e 4 derrotas seguidas. Curioso é que o Paulo Nunes pouco antes tinha comentado, o Éboli, goleiro e centroavante, você tem que esperar até o último minuto para avaliar a atuação, né? O Tadeu tomou um gol no último minuto, mas evidentemente, né, nesse caso, não influenciou na avaliação. E para completar a frustração do Tadeu, olha, ele não faria 40 pontos no Cartola não, viu, Vitor Hugo? O pessoal está exigente. Seriam 12... Seriam 12,2 se ele não tivesse tomado os 2 gols. Como tomou, caiu para 8 pontos no Cartola. O Tadeu, apesar de tudo, né, de tudo que ele fez. 8,20, né? Só que o Tadeu não está nessa rodada, né? Também, então, é uma frustração apenas teórica, né? Não foi uma atuação de... Bom, foi uma atuação que a gente poderia dizer, é uma atuação de 40 pontos, mas renderia a ele, se ele estivesse, não fosse jogo atrasado, apenas 8,20. Agradeço ao Vitor Hugo Araújo. Fala, Éboli. Desculpa, pai, desculpa. Não, nós estamos cansados de ver, né? Cansados de ver times que finalizam muito e não conseguem a vitória. Acho que um bom exemplo aconteceu nesse mesmo Campeonato Brasileiro. O recorde de finalizações numa única partida do Atlético Mineiro contra o Botafogo. 31 finalizações. E o Botafogo venceu o jogo na base do contra-ataque por 2-1, foi muito eficiente. Venceu o Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro. Esse foi o jogo com o maior número de finalizações do Flamengo, né? O Flamengo se aproximou desse número de 31 do Atlético Mineiro. Só que esbarrou naquele ditado, né? Água mole em pedra dura. O Tadeu foi uma pedra duríssima, né? Mas para a proposta... Oi. Para ilustrar o que você está dizendo, esse campinho do Flamengo com os números ao lado, ele traz o número de finalizações de cada jogador, destacando o que o Lédio Carmona observou ontem durante a transmissão, que dos jogadores de linha, né? Claro que o Hugo Souza também está ali com 0, o único que não finalizou no Flamengo foi o Mateuzinho. Isso. Até o Lincoln, que entrou depois, finalizou também. Todo mundo do Flamengo, em algum momento, finalizou. Numa proposta de jogo, visivelmente buscando os lados do campo, né? O Flamengo jogou sem os seus 3 meias de armação. Everton Ribeiro na seleção brasileira, Arrascaeta na seleção do Uruguai, mais contundido, e o Diego suspenso. E colocou o Gerson para tentar organizar alguma coisa, mas o tempo inteiro o Flamengo buscando os lados do campo. Tanto é que o Bruno Henrique e o Michael foram constantemente acionados. O Bruno Henrique com mais facilidade, com mais eficiência com o Michael. O Vitor Hugo falou aí do Michael, que no ano passado foi uma referência do Goiás, mas ele está pecando no Flamengo por uma ansiedade. Ontem a gente viu um Michael que se apresenta muito para o jogo, mas as jogadas nos pés do Michael, elas não acabam, né? Falta aquele raciocínio final do último toque, um pouco mais de calma, um pouco mais de eficiência, de capricho, no último toque para fazer a jogada virar uma situação real de gol. O Michael jogou durante todo o tempo, não foi substituído, até porque, pelos inúmeros desfalques, o Flamengo teve um banco de reservas bem abaixo do que ele normalmente teria, um banco de reservas muito jovem, que eu acho que não seria capaz de mudar tanto assim o ritmo de jogo e tanto assim o cenário. Mas o Flamengo criou muitas chances, muitas finalizações, sempre buscando os lados do campo. E tendo essa referência, que é o Pedro, que faz gol com uma facilidade incrível, né? É impressionante a frieza do Pedro dentro da área. Quando ele perde a primeira oportunidade, você tem quase a certeza que na segunda ele vai fazer, né? É impressionante a facilidade que ele tem de se organizar ali dentro da área, de buscar o espaço, de facilitar quem joga em volta dele. E o Bruno Henrique ontem foi um fiel escudeiro, muito eficiente do Pedro, né? E ao Michael falta ainda esse ajuste, até pela formação profissional do Michael. Aliás, ele nem teve tanto essa formação profissional.
ele ainda é uma pedra bruta a ser lapidada. E eu acho que o Flamengo tem que trabalhar isso com o Michael, sabe? Ele ainda tem muito aquela veia do peladeiro, que tem muita vontade, muita ânsia, intensidade, mas às vezes tem que respirar um pouquinho, levantar um pouquinho a cabeça para que, de fato, seja um jogador mais decisivo. Mas o volume de jogo do Flamengo foi inegável e o placar poderia ter sido uma goleada histórica até. Só não foi porque o Tadeu estava em mais um momento muito inspirado, né? Foi uma pedra dura, mas a água bateu demais e bateu desde cedo. O gol, para a proposta de jogo do Goiás, o gol do Goiás saiu muito cedo. E aí ficou aquele cenário de ataque contra a defesa e no último minuto sucumbiu. E com tudo isso, Irlan, o Flamengo vai numa sequência super difícil, né? Acumulando aí 6 vitórias e um empate. Diga. Só para fechar esse tema, né? Eu acho que você vai transitar de tema. Eu não tinha visto o jogo, né? Não tinha visto esse lance do Bruno Henrique. Aí fui dar uma conferida aqui. Tem bastante cornetagem para cima da gente. Só para não deixar de frisar assim, eu creio que não houve uma intenção de agressão objetiva, vamos dizer assim. Eu não vou querer teorizar demais também um ato que fere tão gravemente um jogador adversário. Mas ele sim, você percebe que há um... acharam? Então, você percebe que tem uma levantada de perna ali que foi intencional. Né? Se ele não foi necessariamente maldoso, ele foi totalmente irresponsável a levantar aquela perna, porque acertou, de fato, o rosto numa região talvez a mais sensível que existe do rosto. Né? Então é bom anotar também que não foi... Eu não creio, né? Mas aí é como eu estou enxergando o lance, assistindo aqui, replay atrás de replay, não me parece que foi só ocasional. Aí, tem essa levantadinha de bola, e eu não creio que foi uma tentativa de agressão, mais claro, mas foi irresponsabilidade. O replay que deixa mais claro é que parece, até o Gustavo Villani, que estava transmitindo o jogo, disse que talvez a perna esquerda, né, o pé esquerdo tenha raspado antes, de leve, né? E depois ele faz esse movimento de tirar o pé do chão, ó. Estão interpretando ele isso como se ele tivesse chutado o Breno. Tem o primeiro e o segundo, né? Como se ele tivesse suspendido a perna e projetado a perna, né? Ele jogou. A impressão que eu tenho é que ele tenta puxar a bola, Barreto. A bola fica para trás, ele tenta puxar a bola com o pé esquerdo. Pode ser um lance de imprudência, sim, como o Irlan destacou, mas a intenção, na minha visão, é que ele tenta puxar a bola que fica para trás. E aí, com o pé direito, ele acaba realmente pegando ali, de maneira perigosa, o rosto do jogador do Goiás. Só fazendo uma observação importante sempre, né? Nesses casos, até em tempos de VAR também. A câmera lenta é uma câmera lenta, né? Tem que ter cuidado também para não interpretar um movimento, uma ação, seguindo fielmente o que a câmera lenta mostra. Porque ela não mostra o movimento de fato. Talvez me colocando mais na reta da corneta aí dos internautas, mas assim, o que o Bruno Henrique poderia ter feito ali? O jogador dá o carrinho, né? Tem um jogador embaixo de você porque ele tomou a decisão de dar um carrinho. E aí o jogador tem que fazer o quê? Travar a passada? Eu não sei. Eu acho que o tempo de reação é muito curto para a gente ficar vendo intenção ou até a imprudência, gente. É isso. A gente quer uma série de raciocínios numa fração de segundo. Não é quase que um ato reflexo, é um movimento contínuo, né? É difícil isso. Essa avaliação em cima da câmera lenta, em cima até de uma paixão, fica mais complicado, mas tudo bem, o debate é livre. Os internautas estão também circulando um vídeo de uma jogada muito simples, mas que mostra um grande fenômeno do futebol brasileiro, que é o gramado do Maracanã. A grama do Maracanã não pega, né? É grama de inverno, é grama de verão, não interessa o que não pega, não adianta. Olha como essa bola vai transitar ali, ó, na frente da área. Foi o JP Tenório que mandou para mim. Olha isso. A bola dá uns 4, 5 kicks.